Bem-vindo ao podcast Brain People. Eu sou Amanda Anguish. Sou terapeuta licenciada de casais e famílias, e hoje estou aqui com Bárbara Nedley. Eu sei que muitos de vocês provavelmente já ouviram falar dela. Sei que alguns de vocês podem ser novos por aqui e estão sendo apresentados a ela agora, mas vou compartilhar um pouco do que eu sei sobre ela. Depois, também vou pedir para ela contar algumas coisas que talvez queira dividir com a gente sobre sua história, o que a trouxe até aqui. E vamos falar um pouco sobre isso. Então, primeiro, eu conheço a Bárbara como uma guru da saúde. Uma guru da saúde mental e da saúde física, mas também alguém que se importa profundamente com o corpo e a mente humanos, e que também se importa muito com Deus. E por isso temos ela aqui hoje para compartilhar conosco um pouco da sabedoria que adquiriu com suas experiências e com o que aprendeu. Mas por que você não conta um pouco sobre você também? Certo, acho que meu interesse em saúde mental surgiu realmente quando eu tinha por volta de 18 ou 19 anos. Eu cuidava da minha mãe, que era cadeirante, e fazia um curso de psicologia na universidade à noite. E aí eu acabei gostando bastante da enfermagem e sempre tive muito interesse em psicologia. Então, depois, me formei como enfermeira psiquiátrica. E tenho que admitir que a gente também curtia um pouco a vida. Mas eu também sempre tive curiosidade de saber por que as pessoas não estavam bem, o que levava elas a chegar nesse estado. E eu percebi que não eram muitas as pessoas que realmente conseguiam se recuperar totalmente. Eu me lembro de um caso que conseguiu, e esse homem foi trazido pela polícia. E isso foi quando você era enfermeira psiquiátrica? Isso foi quando eu era enfermeira psiquiátrica. Eu tinha uns 19 ou 20 anos. E ele estava encostado na parede. Parecia que, sabe, ele estava apavorado. E a gente sempre medicava e acalmava eles. E ele foi para casa uma semana depois e nunca mais vimos ele, com a sacola na mão, acenando para todo mundo. Então esse caso me intrigou muito. E eu percebi que eles chamavam isso de estresse situacional. A esposa dele tinha acabado de fugir. O negócio dele tinha acabado de falir. A casa dele tinha acabado de pegar fogo. O filho dele tinha acabado de sofrer um acidente e ficou paraplégico. Foram tipo 5 grandes crises de uma vez só, e ele simplesmente surtou. Acho que ele quebrou. A maioria das pessoas quebraria. E então, a assistente social conversou com ele, o consultor financeiro conversou com ele, o psiquiatra também, e colocaram a vida dele em ordem. E ele foi para casa e nunca mais vimos ele. Nossa, E eu pensei, eu gosto dessa história. Mas isso só mostra que ele conseguiu ser consertado. Mas e todos os outros? sim. Todos os outros. E aí isso ficou que em pausa, na verdade. E por volta dos 25 anos, eu me tornei cristã. Eu estava muito interessada em remédios naturais. Eu queria dar ervas para meus filhos. E então me deram um livro. Foi escrito em 1976, chamado Psicodietética. E esse livro falava sobre esses médicos nos Estados Unidos que usavam minerais, vitaminas, estilo de vida. E eu fiquei muito interessada. E acho que foi aí que começou minha jornada, digamos assim, de buscar maneiras naturais de ajudar pessoas com doenças mentais. E eu acho que, ouvindo você falar isso, eu sei que muita gente está realmente interessada. As pessoas estão cada vez mais interessadas em se tornarem independentes, em poder se ajudar. E não precisar depender de outra pessoa para conseguir cura e essas coisas. Então é bastante empoderador poder ver as pessoas melhorando dessa forma também, sabendo que a gente não precisa ir para casa com elas. Elas podem levar esses princípios para casa com elas. Isso é verdade. Eu criei meus filhos para serem independentes. Eu não dei tudo mastigado para os meus filhos. Talvez seja por isso que eu gosto de você, porque você me lembra um pouco da minha infância. E eu acho que a melhor coisa que você pode ensinar aos seus filhos é ser independente e pensar por si mesmo.
E isso vale para o emocional, espiritual, mental, em todas as áreas. E eu concordo com você. Acho que muita gente, considerando o que aconteceu nos últimos 3 anos, está sendo confrontada com isso. O próprio lugar onde normalmente buscamos ajuda. A gente não pode ir a menos que siga certas regras. Então, acho que as pessoas estão, mais do que nunca, buscando o que podem fazer para cuidar da saúde mental, espiritual, emocional e física. Concordo. Com certeza. E a Bíblia está cheia de coisas diferentes que também podemos aprender. E eu gosto de como você pega algumas das coisas que ensina para as pessoas a partir da Bíblia para mostrar a importância dessas questões bem práticas. Eu sou uma pessoa muito prática, então valorizo muito uma abordagem prática. Eu não sou médico, então não entendo todo o histórico médico das coisas, mas até eu consigo fazer algumas dessas coisas que conheço. Você ensina as pessoas. Quais são algumas das coisas que você aprendeu ao longo dos anos sobre as pessoas, sobre a mente delas? Vamos falar especificamente sobre a mente, mas algo que você aprendeu ou coisas que você aprendeu. Com 25 anos, me tornei cristão e queria saber qual é a visão de Deus sobre tudo isso. E fiquei agradavelmente surpreso que as orientações básicas que Deus dá na Bíblia sobre saúde mental. Há um versículo em Isaías 26 que diz que ele manterá em perfeita paz aquele cuja mente está focada nele porque confia nele. Que não ficaram. Veja, essa é a nossa escolha. E é nossa escolha no que nossa mente permanece. E eu percebo que a maioria das pessoas não percebe que tem mais controle do que pensam que tem, que nós realmente controlamos isso. E meu filho, James, agora, esses são filhos que foram criados para pensar por si mesmos. Ele disse, mãe, ele me contou isso aos 38 anos. Hoje ele está no início dos 40. Ele disse, cheguei à conclusão de que a depressão é um estado da mente. E eu disse, avaliação interessante, James. Mas acho que muitas pessoas com depressão não ficariam muito felizes se você dissesse isso. E há muitos fatores que entram em jogo. Mas eu acho que isso realmente tem um papel. E é isso que eu ensino para as pessoas todos os dias. É um estado mental. E nós usamos coisas como a terapia cognitivo-comportamental para ensinar que você realmente tem uma escolha. Você quer comentar sobre isso? Eu adoro a terapia cognitivo-comportamental porque, de novo, é assumir o controle. Você não pode mudar o que está acontecendo com você, mas pode mudar a forma como enxerga isso. É como uma senhora que me disse, Bárbara, eu não consigo dormir, eu não consigo dormir. Isso está me deixando louca. E eu disse, bem, é. É hora de ser grata. Ela disse, como você pode me dizer uma coisa dessas? E eu disse, isso é terapia cognitivo-comportamental. Então, se você dormir 3 horas, comemore. Sim. E então ela dirá, mas eu devo pegar 8. E ela realmente resistiu. Agora, nem todo mundo resiste tanto assim comigo. E isso é um princípio da Bíblia. Está em 1 Tessalonicenses 5:18. Em tudo, dai graças. Sim. Pois esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para vocês. Agora, Deus não está dizendo que a gente tem que gostar disso. A gente pode dizer, é como recentemente, quando eu caí, bati a cabeça e quase desmaiei. E eu estava sozinho em um quarto. Deitei na cama e fiquei lá. E fiz o que eu sabia que precisava fazer. Eu tive que dizer obrigado, pai. Eu não sei bem por que isso está acontecendo. Estou sentindo muita dor agora, mas estou te agradecendo. Porque eu acredito que, quando agradecemos a Deus, nós soltamos as mãos dele. E isso permite que ele haja na nossa vida. Sim. E se você acredita no bem e no mal no mundo também, acho que é uma ótima forma de mostrar para Satanás que ele não tem poder sobre a situação. Você não está duvidando de Deus. Na verdade, você está dizendo para ele: não, eu não vou para onde você quer que eu vá. Eu vou ficar, como você disse,
nas promessas de Deus. É. Fico feliz que você tenha mencionado isso, porque não dá para ir muito longe nesse assunto sem ter que olhar para isso. E existe um inimigo. E eu raramente faço uma apresentação sobre a mente sem mostrar que houve uma guerra no céu. E como aquele grande dragão foi expulso. Porque é a única coisa que explica isso. E alguns dizem, mas por que Deus não impede isso, se Ele é todo-poderoso? Porque Ele não é um tirano. E o governo de Deus é um governo de liberdade, e a liberdade se baseia na livre escolha. Agora, preciso te dizer que eu falo isso com frequência. E Deus deu ao ser humano o livre-arbítrio. E às vezes o homem faz escolhas erradas, e pessoas inocentes sofrem. É a natureza da coisa. E eu gosto quando você diz que temos livre-arbítrio, porque, na verdade, é assim que conseguimos sair desses pensamentos que não ajudam, reconhecendo. Eu tenho uma escolha entre os pensamentos que sou tentado a acreditar e os pensamentos que eu posso escolher acreditar, que realmente me ajudam a sair dessa situação. Isso é absolutamente verdade. Sou muito grato ao doutor Nedley e ao trabalho que ele tem feito nessa área. E eu vou voltar àquele primeiro ponto, que a mente esteja firme nele. Isso é uma escolha. Sim, E há muitas coisas que tentam desviar a nossa mente. Mas também tem alguns princípios que gosto de trazer aqui. Finja até conseguir. E isso pode soar superficial, mas na verdade é um fato fisiológico que você pode não estar com vontade de pensar dessa forma, mas apenas finja. E você não está mentindo, porque está fazendo uma escolha de seguir por outro caminho, e a prática leva à perfeição. E a prática torna-se permanente. E a repetição é a mãe da retenção. E a repetição aprofunda a impressão. Sou grato a Deus pelas pessoas que me ensinaram esses ditados, sim, porque acho que isso descreve bem. esse enfim já até conseguir. Quando eu, porque muitas vezes preciso aplicar as coisas na minha própria vida e de maneiras bem práticas, para que tenham significado para mim. E uma das coisas que eu sei que algumas pessoas não gostam de ouvir enfim já até conseguir, porque acham que isso é ser falso, e eu não quero ser falso. Mas eu gosto de pensar assim: bom, se eu vou à academia pela primeira vez e nunca fui antes, eu estou fingindo ser alguém que frequenta a academia, certo? Na primeira vez, eu estou fingindo. Mas quanto mais eu vou, mais eu me torno aquele frequentador de academia. Eu me torno essa pessoa que se exercita. Eu me torno o corredor ou halterofilista, ou seja lá o que for. Eu não sou isso quando começo. Eu não sou nada quando estou começando. Exatamente. Eu só me torno isso, então você finge até conseguir. Isso mesmo. Eu também costumo dizer: Roma não foi construída em um dia. E eu também conto a história da minha filha Emma. Quando ela tinha 4 anos, ela disse: Mãe, eu vou crescer em 1 minuto. Claro que ela não cresceu em 1 minuto. Eu quero melhorar em 1 minuto, mentalmente, fisicamente, emocionalmente. Mas não é bem assim que acontece, é pouco a pouco. E eu amo esse pensamento, esse princípio que Deus nos deu para hoje. É isso que temos. Temos hoje, ame onde você está. Ame o que está acontecendo, porque você nunca mais terá esse momento. E o inimigo das almas gosta de nos roubar esse momento trazendo dores do passado e preocupações do futuro. Mas se você ama o momento, ame onde você está, o que está acontecendo no momento. A dor do passado vai sumindo e as preocupações com o futuro não incomodam tanto. E isso, de novo, é uma escolha. Então, o que você diria para alguém que dissesse: bom, eu não amo o momento? Como eu faço para amar o momento? Eu não amo o momento. Bem, a maneira de amar o momento. E foi assim que eu ajudei. Um homem que não conseguia dormir e ele ficava muito irritado com o fato de não conseguir dormir. Então eu disse: Olha, você nunca vai conseguir dormir agora. Mas eu disse: fique deitado e seja muito grato. Você não está em um campo de trabalho na Sibéria. Você não está sem jornal ou cobertores.
Na verdade, qualquer um que reclama do voo longo da Austrália. Nesse voo, leia um livro sobre Auschwitz. Leia um livro sobre o campo de concentração e você vai amar o seu assento. Você vai amar o fato de estar em um ambiente agradável. Então, tudo depende com o que você compara. Um homem disse, mas sabe, meus pés, eles são os pés mais estranhos que existem. Eu disse, mas você tem pés. Você pode andar. Na verdade, tem um estudo que eu ouvi falar que dizia algo nesse sentido, que se você se preocupa com os atributos físicos que tem, digamos, seus pés, se você não gosta de como eles são, foque no que eles fazem. Foque na função em vez da beleza ou da estética. E isso. Se você fizer isso, vai acabar aprendendo a amar até mesmo as coisas que tem dificuldade de valorizar. Isso é verdade, ou depende com o que você compara. É realmente assim. Sim. Então, eu sei que você tem um histórico de fazer algumas coisas saudáveis, sabe? Talvez, acho que tem uma história que você já compartilhou sobre sua filha. E você ajudou ela com os filhos e coisas assim, e também com algumas questões de saúde que você ajudou eles. Como você? Bom, eu deveria perguntar: como você ajudou seus filhos a se tornarem pensadores e realizadores independentes? Eu faria muito isso. Veja, as crianças naturalmente querem fazer as coisas sozinhas. Então, meu menininho, James, abotoando a camisa, ele dizia: eu faço sozinho. Sabe, os botões estavam nos buracos errados, mas sabe de uma coisa? Deixa ele. Sim, e eu olhava e dizia: você fez um trabalho muito bom aí, só estão um pouco fora do lugar, mas, olha, os botões estão fechados. É isso. E eu lembro que eu ia colocar o sapato certo no pé certo, e ele queria colocar no outro pé. Então eu aprendi a tentar colocar o errado no certo. Então é isso. E muitos pais ficam irritados com essa independência, mas incentive isso. Incentive e direcione da maneira certa. E eu costumava dizer para o James: você vai levar o seu ursinho para a cama hoje ou o seu elefante? Porque se eu dissesse: você vai para a cama, dava problema. Então também é importante os pais pensarem no que dizem e em como dizem. E eu costumava, e ainda faço isso com meus netos. Eles me ajudam a cortar as maçãs para a torta de maçã, mas eu não dou para eles a faca mais afiada da gaveta. E eu não digo um tome cuidado, porque isso é óbvio. E você nunca deve dizer o óbvio, porque isso dá a entender que seu filho é burro. Mas eu diria: olha, por favor, não corte seu dedo, porque eu não quero sangue na torta de maçã. Eu poderia dizer algo assim, e eles diriam: vovó, a gente não vai cortar a mão. E eu responderia: ótimo. E se eles cortarem a mão? Bem, a gente faz um curativo e aí, da próxima vez, você toma mais cuidado. Hoje em dia temos pais helicóptero demais, que ficam rondando, pairando em volta dos filhos, sem deixá-los pensar. Então, incentive essas cabecinhas. Já ouvi dizer que, se você não deixar eles pensarem agora, eles não vão saber pensar depois quando você não estiver perto. É absolutamente verdade. Tivemos uma menina morando em nossa casa por um tempo. Ela tinha pais helicóptero e usava uns sapatos que estavam com um rasgo grande na lateral e havia poças d'água lá fora. E ela entrava todo dia, tirava os sapatos e a meia estava enlameada e ela deixava uma pegada de lama no carpete. E eu dizia: Fiona, olha só, eu não limpo atrás deles. Sim. E ela respondia. E eu dizia: limpe isso agora, por favor. Nem sabia como fazer isso, pais helicóptero. Eu mostrava para ela. Se limpasse e ainda ficasse marcado, eu dizia: ainda tem marcas aí. Sim. E mesmo que eu diga 5 vezes: olha, ainda vejo uma marca. Sim. Então, depois de 3 dias isso acontecendo, eu perguntei para ela: você não tem sapatos novos? Ela disse que sim. Eu disse: por que você não usa eles? Eu não quero sujá-los. Eu disse: bom, se você usar esses de novo e sujar meu carpete de novo, eu vou jogar eles no lixo. Tá vendo? Eu estou sorrindo.
Ela nunca mais usou eles. Então eu tive que ensinar essa garota. É exatamente o que você acabou de dizer. Ela não foi ensinada a pensar quando era criança e ela não está pensando agora. Então eu tive que ensinar ela a pensar, mas tive que ensinar pelo método de causa e efeito. E esse é o melhor jeito de ensinar. E provavelmente é a coisa mais frustrante para o pai ou mãe fazer, depois de não terem deixado o filho pensar. Porque eles não ensinaram isso. E aí você acaba tendo que fazer por eles para sempre também. Exatamente, exatamente. E isso torna a tarefa de ser pai ou mãe muito mais difícil. Sim, E a amiga da minha filha e ela tem 16 filhos. E ela disse para minha filha: Eu não faço nada. Eu só brinco com meu bebê o dia todo. Porque desde muito novinhos, ela colocou os filhos para ajudar no trabalho de casa. Então eles fazem tudo. isso me lembra meu pai quando eu era criança. Ele costumava dizer: é por isso que tivemos filhos. Tinha tarefa, ele dizia: por isso tivemos filhos. A gente, o quê? É por isso que estamos aqui. Você sabia que eu li um artigo de um pediatra britânico há alguns anos? Ele disse: Eu pensei que o tráfico de escravos tinha sido abolido, mas está vivo e forte na Austrália, em casa. Isso se chama mãe. E é isso que acontece com a mãe superprotetora, o que chamam de helicóptero parenting. Tivemos uma senhora que veio com a filha, que tinha um problema de saúde, e ela fazia tudo pela filha. Ela carregava todas as coisas para o banho de vapor, e eu perguntava: ela vai carregar suas coisas amanhã? E ela me olhava, se sentindo desafiada. Por quê? A mãe é a escrava? Ellen White diz que a mãe é a rainha do lar. O papel dela é guiar e direcionar. Eu acho que, sabe, enquanto você fala isso, eu gosto de ajudar as pessoas a entenderem melhor sobre limites. E uma das coisas que eu percebi, tem uma citação que diz: quando você está com raiva e ressentido, veja onde você não estabeleceu um limite saudável. E se uma mãe está com raiva e ressentida por estar fazendo todo o trabalho em casa, provavelmente é porque ela está, na verdade, com raiva de si mesma, por não ter aprendido a delegar as tarefas para todos. Exatamente. E quanto mais cedo você fizer isso, melhor. Sim, e crianças pequenas adoram fazer tarefas, pois agora é o melhor momento para envolvê-las. Elas adoram nessa fase e gostam. Então é aí que você o pega. E a mãe vai dizer: Mas eles vão quebrar o prato. Eu digo: é melhor que todos os pratos da casa sejam quebrados do que uma criança que não sabe trabalhar. Sim, e isso também faz parte desse processo de pensamento. É valorizar mais o prato do que a criança. E isso é algo bom para se refletir. Acho que até eu posso me beneficiar dessa ideia. Não que eu tenha crianças correndo por aí e quebrando pratos. Bom, eu tenho umas tigelinhas ótimas em casa feitas de esmalte. Ah, E elas são azul bem vivo e vermelho bem vivo porque eu gosto de fibra natural. Então, esse é simplesmente o jeito mais seguro. é. Se você não quer que seus pratos quebrem, compre pratos melhores. É verdade. Bem, quero mudar um pouco de assunto porque eu sei que existem algumas leis ou princípios também que você gosta de ensinar para as pessoas sobre coisas que devemos ter em mente. Nós falamos sobre algumas coisas bem práticas, coisas práticas também, mas algumas coisas para ter em mente quando você está pensando sobre o seu cérebro, como ele funciona e tudo mais. Talvez você possa falar um pouco sobre algumas delas. Então vamos começar pelas leis físicas primeiro. É sempre por aí que eu começo. Então, se alguém quer ajuda, por exemplo, com depressão, a primeira coisa que eu olho é como eles estão respirando. Ela está respirando pelo nariz em vez da boca? Porque o nariz purifica o ar e você recebe oxigênio de melhor qualidade. Porque toda célula do corpo, se tiver oxigênio, vai gerar 18 vezes mais energia. Isso parece ótimo. Assim, você leva mais ar para o cérebro e, claro, junto com isso vem o exercício físico. E eu sei que o doutor Nedley, ele coloca as pessoas em programas intensos de exercícios quando estão muito deprimidas. Então, exercício diário. Eu também.
Verifico se elas estão pegando o sol, porque os raios ultravioleta do sol passam por vias neuroquímicas, atingem a glândula pineal, o que causa a liberação de serotonina, É o químico do bem-estar. o que melhora o seu humor. E aí eu observo, estão usando estimulantes? Muita gente recorre aos estimulantes para ter aquele pico rápido, mas eles sempre vêm acompanhados de uma queda correspondente. Então, mostro para eles como reduzir o uso de estimulantes sem muito sofrimento e dor. Depois, observo a que horas estão indo dormir. No livro dele, Por que Nós Dormimos, o doutor Matthew Walker diz que 10 noites dormindo 6 horas por noite resultam em 50% menos desempenho cognitivo. Então começo a incentivá-los a ir para a cama um pouco mais cedo. Hidratação. Nosso cérebro é um sistema hidrelétrico, sem água, sem eletricidade. Então começo a mostrar para eles como beber um pouco mais de água, distribuindo ao longo do dia alimentos nutritivos. Nosso cérebro precisa de nutrientes, especialmente boas gorduras. O ômega 3. Nedley fala muito sobre isso. E então eu falo com eles sobre confiar em Deus. E tem um versículo lindo, que é 1 Pedro 5, versículo 7. A Bíblia diz: lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele cuida de vocês. Ninguém cuida de nós como Deus cuida. Entregue a ele as suas preocupações. Então é por aí que eu começo. Com essas leis físicas, porque quando as leis físicas são aplicadas, o cérebro começa a funcionar melhor e aí podemos começar a avaliar. Agora, onde tudo isso começou? É como se estivesse lançando a base para todo o resto. Eu realmente gosto disso. Na verdade, eu gosto especialmente da última parte. Eu sabia que as outras também são importantes, mas a última, confiar em Deus, porque percebi na minha vida, sabe, que há muitas coisas sobre as quais eu simplesmente não tenho controle. E eu sei que é assim que muita gente se sente, porque é verdade. Existem coisas sobre as quais não temos controle. Mas quando eu penso que existe algo ainda maior do que eu como figura de autoridade neste mundo, se eu sou a maior autoridade na minha vida e não consigo dar conta, e agora? Mas saber que existe uma autoridade ainda maior do que eu, que pode lidar com tudo, é como sempre ter aquele pai, sabe, para admirar, para saber que ele vai cuidar de você. Isso mesmo, e saber, e tenho certeza de que todos conhecemos Romanos 8:28, que Deus pode fazer todas as coisas cooperarem para o bem, para aqueles que o amam, para aqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então é confiança, Sim, é confiar nele. E eu estava caminhando ao lado do riacho com meu netinho de 3 anos, e ele estava meio inseguro. Então eu segurei a mão dele. Ele imediatamente virou o Superman, sim. invencível. É um pouco assustador. Ele confia tanto em mim ao segurar minha mão. Ele está praticamente caindo na beira do riacho, mas está segurando minha mão. Sim, minha sobrinha fez a mesma coisa uma vez. A gente estava no parque, ela subindo a escada, e de repente ela solta a escada e cai para trás. E eu pensei, onde foi que ela aprendeu a fazer isso? Bem, ela sabia que eu estava lá para segurá-la, e eu pensei, que confiança é essa de simplesmente se jogar para trás? Você não precisava fazer isso, você podia subir a escada ou descer de volta. Quando eu vejo isso, eu lembro do que Jesus disse, que se você não se tornar como uma criança, é essa fé constante, essa confiança total. Sim, se ao menos pudéssemos voltar a ser aquela criança de novo. Estado. Bom, eu realmente gosto desses aspectos fundamentais que nos ajudam a construir depois sobre os aspectos cognitivos ou mentais. Então vamos falar sobre eles. Quando eu descobri essas leis mentais, fiquei muito animado. E eu li uma citação de Ellen White onde ela disse que transgredir sua lei, seja ela física, mental ou moral, é colocar-se fora de harmonia com o universo, é convidar a discórdia, a anarquia e a ruína. Declaração incrível. Eu olhei para as leis físicas. Eu conheço as leis físicas. Olhei para a lei moral. Bem, essa é a dos 10 mandamentos. Quais são as leis mentais? Fiquei logo intrigado. Fiquei como um cachorro com um osso e precisava encontrar essas leis mentais. E no livro Mente, Caráter e Personalidade, eu amo esse livro.
De uma forma meio indireta, ela as colocou lá. E eu resumi elas para ficar só com o princípio básico. Então, 7 leis mentais básicas. E a primeira lei é a lei de causa e efeito. Essa é a terceira lei do movimento de Newton. Para toda ação, existe uma reação igual e oposta. E também Provérbios 26, versículo 2, que diz que a maldição sem causa não virá. No inglês antigo, isso significa que nenhum problema acontece sem uma causa, ou seja, nenhum problema mental acontece sem uma causa. E eu adoro o que ela diz. No livro Ministério da Cura, ela disse: em caso de doença, a causa deve ser identificada. Esse é o primeiro passo. E eu percebo que as pessoas estão sempre querendo curas milagrosas. Mas eu pergunto quando isso começou? E como começou? Quando você começou a se sentir assim? Algo aconteceu antes disso? Eu me comparo a um detetive particular, Eu gostei disso. investigando onde tudo isso começou, porque algo desencadeou isso. Dizer que simplesmente aconteceu, dizer que é só você, é muito pouco científico. Bom, e isso é uma das coisas que eu percebo sobre, sabe, o nosso DSM, o Manual Estatístico de Diagnóstico que usamos para diagnosticar pessoas com doenças mentais, é que é só um rótulo. Ele não te diz como aconteceu ou como surgiu. Agora, talvez o PTSD te diga que houve algum trauma ali, mas depressão, eu não sei. É situacional, é por causa do meu estilo de vida, da minha alimentação, algo assim, isso não te diz. E é por isso que cada caso precisa ser tratado de forma diferente, porque eu já vi pessoas que passaram pelos traumas mais incríveis Sim, e elas estão bem. Então eu vi pessoas que eu observei, investiguei e pensei, é só isso. sim, Eu não digo isso, não diz isso. porque você nunca deve diminuir o que alguém está passando. Sim, Então, duas pessoas nunca são iguais. Por isso eu sempre fico intrigado, como o homem que veio para o nosso programa, que ficou 8 anos no Afeganistão. Ele disse: a maioria dos meus amigos tem transtorno de estresse pós-traumático. Eu não. Então, sabe o que eu quero saber? Por que ele não tem? sim. Eu fico imediatamente curioso. E havia um monte de pequenas coisas, e é aí que eu acho que muita gente se desestabiliza. Geralmente não é só uma coisa. Sim. Muitas vezes é como uma torneira pingando em uma pedra, um pouquinho disso. Ele não toma café, ele não fuma cigarro. Ele não recorria aos estimulantes nas trincheiras. Sim. E Amber é devoto a Deus e entende que, em mais situações, as coisas acontecem. E ele conseguiu perdoar. Ele conseguiu entender que isso aconteceu por causa daquilo. E ele não teve transtorno de estresse pós-traumático. E todos os amigos dele que têm, mesmo nos casos deles, você investigaria. Por quê? Você sabe, somos pessoas tão complicadas e há tantas coisas. E é por isso que você tem que investigar, porque sempre existe uma causa. E eu gosto do que você disse também, de investigar até a causa de por que alguém está indo bem. Porque acho que tanta gente está sofrendo e seria útil para nós sabermos, bom, por que essa pessoa não está sofrendo? Talvez eu possa ser como ela. O que eles estão fazendo e o que eu posso fazer? Acho que isso está em todo comercial de TV, ou seja lá como chamam, onde as pessoas dão seus depoimentos de como tal produto funcionou. Bem, queremos saber o que funciona e precisamos investigar, afinal, o que essa pessoa está fazendo que parece estar dando certo. Então, esse homem, ele já tinha essas leis físicas em prática, e isso ajudava sua mente a funcionar melhor. Mas, além disso, ele havia entregado sua mente a Deus. Deus o ajudou a ter a atitude certa. Deus o ajudou a perdoar. Deus o ajudou a deixar ir a dor e não se apegar a ela. Então, eu fiquei intrigado. Eu queria estudar esse homem. É, isso é interessante.
Estou lendo muitos livros agora de pessoas que passaram por momentos difíceis e estou estudando como elas enfrentaram essas situações. Quero estar preparado caso eu também passe por algo assim. Isso é absolutamente verdade. Qual é a sua segunda lei? A segunda lei é a lei da escolha. Esse é um presente que Deus deu para cada um de nós. Mas eu acho que provavelmente as três escolhas mais importantes são a escolha de perdoar. E eu li isso em um livro antigo. O perdão é a única prescrição em todo o universo, que tem o poder de quebrar os laços químicos da hostilidade, raiva e ódio. E muitas pessoas têm dificuldade com o perdão, porque, como uma garota me disse, mas se eu perdoar, é como se eu estivesse dizendo que está tudo bem. E eu disse para ela, com isso poderia estar tudo bem. Eu disse, foi terrível o que aconteceu. Mas eu disse, quando você perdoa, você está acrescentando. Na verdade, você está deixando ir e deixando Deus assumir o controle, porque a Bíblia diz que haverá um dia de julgamento. E todo homem terá que responder pelo que fez. É como o homem na cadeia que é um estuprador, e ele se torna cristão e perdoa todas as pessoas que ele feriu. Com certeza, ele é perdoado e perdoado por Deus, mas agora ele precisa cumprir sua sentença na prisão. Então existe uma consequência. Pelo que aconteceu, e as consequências são muito importantes. É por isso que eu digo aos pais: ensinem seus filhos sobre causa e efeito, permitindo que eles enfrentem as consequências, porque ao longo da vida inteira existem consequências. Então Deus tem um plano. E o plano é que, eventualmente, tudo será corrigido. Mas ainda não chegamos lá. E por isso, quando alguém sofreu muito, o perdão pode libertá-lo. Pode cortar as correntes que o prendem a um passado doloroso. Pode dar asas para essa pessoa. Mas a terceira lei, eu preciso passar para a terceira lei para explicar isso. A terceira lei diz que nossas palavras afetam nossos sentimentos. Então, quando uma pessoa diz, tudo bem, eu perdoo, e não há muito sentimento ali, isso é perfeitamente normal. Porque como você poderia sentir vontade disso? Sim, Mas com o passar dos dias, das semanas e dos meses, seus sentimentos mudam. sim, Porque essa terceira lei diz que suas palavras afetam seus sentimentos. Então eu digo para as pessoas: tenham paciência. E tem outro princípio muito bom que está em Gálatas 6, versículo 9. Não nos cansemos de fazer o bem. No tempo certo, colheremos se não desanimarmos. Então, voltando ao perdão, simplesmente faça. Não importa se você não está com vontade, porque Deus projetou o nosso cérebro, de forma que nossos sentimentos estão sob o controle desta parte frontal, onde estão nossa razão, intelecto e julgamento. Então, simplesmente faça. Você vai acabar se sentindo melhor. Isso é realmente um fim de até conseguir. sim, e para aquela mulher também. Que disse isso para você? Sabe, eu penso, bem, você não pode perdoar alguém a menos que essa pessoa tenha feito algo errado. Então, você nunca está dizendo que não aconteceu. A única maneira de perdoar é porque algo aconteceu. Você não perdoa coisas que não aconteceram. Sabe, eventualmente, depois de muitas conversas, ela perdoou. Que bom. E a liberdade. E você pode não se sentir incrível imediatamente, mas eventualmente vai se sentir. Então, voltando à escolha. O perdão é uma escolha e o amor é uma escolha. Sim, E isso é muito mal compreendido. E é por isso que Deus deu ao ser humano o livre-arbítrio, porque ele queria que as pessoas o amassem não porque fossem obrigadas, mas porque escolhessem amá-lo. Que coisa linda! Existe uma palavra para amor forçado, e isso é estupro. E não há nada, não há amor. Nenhum amor verdadeiro mesmo. Então, o amor é uma escolha. E um homem me disse que uma mulher chegou para ele e disse: Eu não amo mais meu marido. E ele perguntou para a mulher: Quando você escolheu parar de amá-lo? Porque o amor é uma escolha. e depende se você define isso como um substantivo ou um verbo. Exatamente. Eu posso te amar mesmo que eu não sinta isso. Posso agir mesmo que não sinta. Posso fingir amar. Sim,
Parece que esse é o tema. A felicidade é uma escolha. E nós não temos o direito de não sermos felizes. Milne, o poeta, disse: "O mundo está cheio de tantas coisas. Todos nós deveríamos ser tão felizes quanto reis." E uma jovem me disse, ela me perguntou: "Você fica entediado?" Eu disse: "Nunca." Eu disse: "Um amigo meu falou, só pessoas entediantes ficam entediados." Porque Milne, o poeta, disse: "O mundo está cheio de tantas coisas. Todos nós deveríamos ser tão felizes quanto reis." Então, essa é a segunda lei, a lei da escolha. E nossas decisões determinam nosso destino. E isso impede que a gente seja vítima e nos torna vencedores se sempre tivermos uma escolha, não importa o que aconteça. Exatamente. Sinto muito que isso tenha acontecido, mas sabe, eu não preciso ficar preso nisso. Eu posso seguir em frente e posso superar isso. E quando eu superar, pela graça de Deus, eu vou conseguir. Aí, estarei qualificado para ajudar outros que sofreram como eu sofri. E essa é uma das coisas bonitas sobre o sofrimento. Agora eu posso ajudar alguém. É quase como o rito de passagem. Não que a gente queira necessariamente passar por isso, mas Deus pode usar isso para ajudar outras pessoas. Isso é absolutamente verdade. É verdade. Então vamos para a terceira lei, que é: suas palavras afetam seus sentimentos. Por isso eu digo para as pessoas: tenham muito cuidado com as palavras. Então, para a senhora que dizia: "Eu não consigo dormir, eu não consigo dormir", eu disse para ela: "Não diga isso de novo. Não diga isso de novo." E ela me olhou e eu disse: "Eu vou tentar dormir." Eu não gosto do fato de não conseguir dormir, mas vou ser grata pelo sono que eu tenho. E eu sei que posso reprogramar meu cérebro e, aos poucos, vou conseguir dormir mais. Então, a primeira coisa que eu digo quando alguém não consegue dormir, eu falo: "Quero te dizer agora que você não vai dormir instantaneamente amanhã à noite. Ou hoje à noite." Mas sabe o que você pode fazer? Você pode usar a terapia cognitivo-comportamental. Você pode dizer: "Olha, eu não dormi muito no passado, mas vou reprogramar meu cérebro. E eu vou conseguir." Onde há vontade, há um caminho. Se você diz que consegue, você vai conseguir. E se você diz que não consegue, está certo, não vai conseguir. Então, suas palavras têm um efeito na sua mente. Muita gente não percebe isso. Então, você teve uma noite péssima e alguém pergunta: "Como foi sua noite?" "Péssima." "Como você se sente?" "Péssimo." Eles se sentem péssimo. E você não pode mentir, porque, que teia complicada nós tecemos, quando começamos a enxergar. O provérbio diz: "Lábios mentirosos são uma abominação para Deus." Mas aqueles que agem com verdade são o seu prazer. Como foi sua noite? Melhorando a cada dia. Eu dormi 3 horas a mais do que nada. Melhorando a cada dia. Então, suas palavras afetam sua mente, e esse é um lugar sobre o qual temos controle. A quarta lei diz que nossas palavras revelam nossos sentimentos, Sim. e não podemos deixar tudo sair. Provérbios 29:11 diz: "O tolo expõe todo o seu pensamento, mas o sábio guarda até depois." E aí eu acho que é Provérbios. Então, 17:27 diz que até o tolo, quando se cala, é considerado sábio. E aquele que fecha os lábios é tido como um homem de entendimento. E Tiago 1:19 diz: "Todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus." Aprenda a manter a boca fechada, Isso mesmo. porque suas palavras revelam seus sentimentos e você não pode deixar todos eles saírem. Há coisas que precisam ser ditas, mas elas devem ser ditas quando suas emoções estão bem sob o controle da parte frontal do cérebro, que é onde Deus habita quando convidamos para entrar. Acho que o mundo seria um lugar muito melhor para se viver se todo mundo fizesse isso. Com certeza. Sou casada com um homem que nunca levantou a voz para mim. Ele nunca me disse uma palavra rude. Como eu valorizo isso? Como eu aprendi Sim. com isso? Porque nunca podemos retirar as palavras que dizemos. E no livro Ministério da Cura, Ellen White diz:
Há um poder maravilhoso no silêncio. E meu pai sempre dizia: temos 2 ouvidos e uma boca. Use-os nessa proporção. Quando Deus está no controle, você sabe, o provérbio diz: põe uma guarda nos meus lábios, ó Pai. E em Tiago, acho que é no capítulo 5, diz que a língua é uma criatura selvagem, uma criatura selvagem. E em Tiago capítulo 1, acho que é o versículo 26, diz: vês tu um homem que se diz religioso e não refreia a sua língua? A religião desse homem é vã. E esse é o princípio da mente. Uma lei é que suas palavras afetam seus sentimentos. A outra é que elas revelam seus sentimentos. Então já falamos de 4 leis. Agora estamos na quinta, 5. Número 5. a lei da adaptação. Muitos livros foram escritos sobre isso agora, e é um tema que realmente me intriga. E eu tenho muitos livros sobre isso. Chama-se neuroplasticidade. Conheço isso. Também é chamado de softwide. Agora, provavelmente há uns 20 anos, a medicina achava que nosso cérebro era cabeado de forma fixa. Mas não é. É um cérebro que pode mudar. Existem 2 provérbios que explicam isso. Um é Provérbios 13, versículo 10, desculpe, 20, que diz que quem anda com o sábio será sábio, mas o companheiro dos tolos será destruído, por causa dessa lei da adaptação. E o outro é Provérbios 22, 24. Não faça amizade com o homem irado. E com o homem furioso, não ande, para que não aprenda os seus caminhos e caia numa armadilha para a sua alma. Por isso é muito importante termos cautela com o que estamos assistindo, ouvindo, com quem estamos andando, porque a lei da adaptação diz que aquilo que estamos vendo, assistindo, contemplando, nosso cérebro se adapta àquilo. Isso é a neuroplasticidade. E pode acontecer de forma tão lenta e sutil que a gente nem percebe a mudança acontecendo. Ah, com certeza. E essa é a enganação do diabo. Sim. Veja, ele é um grande enganador. E qual é o ditado? Nem tudo que reluz é ouro. Você já ouviu alguém te dizer: isso não me afeta? Já ouvi isso tantas vezes. Isso não me afeta. Sabe o que eu digo? Que bom. Mas vamos observar. Percun. Tem uma amiga que é mãe e educa seus filhos em casa. Ela é americana, mas mora na Austrália e o marido dela é australiano. Certo, e ela educou todos os filhos em casa. E todos eles têm sotaque americano, mesmo nunca tendo estado nos Estados Unidos. Uau, por que eles ficam o dia todo em casa com a mãe e acabam pegando o sotaque dela? Isso é verdade, porque eu tenho amigos que são da África do Sul. E o filho deles, quando era bem pequeno, eles estavam nos Estados Unidos. E o filho deles tinha, sabe, o sotaque da mãe não tinha sotaque americano. A gente pensou, o sotaque dele vai mudar estando aqui, mas não mudou. É verdade. E é por isso que eu sempre fui muito cautelosa com quem meus filhos brincavam. Eu era muito cautelosa com o que eles assistiam porque ser pai ou mãe não é fácil. Você pode tornar tudo muito mais fácil se seus filhos tiverem mais influências positivas ao redor deles. Então vamos para a próxima lei, que é: o cérebro tem a capacidade de encolher. E ele tem a capacidade de crescer. Então eu vou dar um cenário muito bom de crescimento e um cenário terrível de crescimento. Qual é o cenário terrível de crescimento? Você já ouviu a história do peixe que escapou? Quanto mais você conta a história, maior ela fica. Quanto mais você relata as partes dolorosas, maior isso fica. Agora, quem iria querer que isso ficasse maior? Então a gente realmente precisa parar de ficar contando isso. E o doutor Caroline Leaf, no livro dela, Quem Desligou Meu Cérebro, ela diz que, quando alimentamos ou valorizamos a negatividade, espinhos crescem entre os dendritos do cérebro. Então, quando entretemos, o que é entretenimento? Venha, fique à noite, fique para sempre. O que é valorizar, amar? Então, quando a gente valoriza ou ama a negatividade, ela cria raízes.
Ela fala sobre criar raízes nas nossas células cerebrais e desenvolver espinhos. E isso é uma escolha. Então, são dois cenários negativos. Cenários para o crescimento. Então, quando a reclamação bater a porta, mantenha a porta fechada. Não abre a porta para ela. Isso mesmo. E a Bíblia diz em Apocalipse, onde fala sobre aquele grande enganador sendo expulso, no versículo 10 diz: Agora chegou a salvação e a força, e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo. Porque o acusador dos nossos irmãos foi lançado para baixo, aquele que os acusa diante do nosso Deus, dia e noite. Quem é esse acusador? Então, quando você ouve aquela voz dizendo: Você não presta, você nunca vai conseguir, você é um caso perdido, olha para você. Essa não é a voz de Deus. Sabe qual é a voz de Deus? Ela está em Mateus 11, 28. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então reconheça essa voz. Você é um idiota. Você não presta. Você nunca vai conseguir. Ele é o acusador dos irmãos. Rejeite. Isso mesmo. Eu não vou aceitar isso. E Ellen White diz no livrinho Caminho a Cristo que quando o diabo vier acusando, é aí que você diz para ele: sim, foi justamente por pessoas como eu que Jesus morreu, e o sangue de Jesus Cristo me purifica de todo pecado. Então, você pode rejeitar essas vozes. E qual é o cenário maravilhoso de crescimento? Sim, vamos ouvir. Bem, nós temos 1 trilhão de células cerebrais, e uma célula cerebral tem a capacidade de desenvolver 70 mil dendritos. Eu mal consigo compreender isso. Então, como desenvolvemos novos dendritos? Aprendendo novas habilidades. E há três que são as mais poderosas, segundo as pesquisas: aprender a tocar um instrumento musical. E, claro, a gente não perde isso. A gente não aprende isso em um dia. Aprender é como minha amiga, a filhinha dela chegou da escola e disse: Eu não vou amanhã. A mãe perguntou: Por quê? Ela disse: Eles não me ensinaram a ler. Eu não sei. Em um dia. E aprender um instrumento musical, aprender um novo idioma. E memorizar a Bíblia. Sim. E nenhuma dessas coisas acontece em um dia ou em uma noite. Dia após dia, após dia. E no livro Caminho a Cristo, na página 90, ela diz: Não há nada mais eficaz para fortalecer o intelecto do que o estudo das Escrituras. Não existe outro livro tão poderoso para elevar os pensamentos, vitalizar o caráter, esse caráter, quanto as verdades amplas e enobrecedoras da Bíblia. Se a palavra de Deus fosse estudada como deveria, os homens teriam uma amplitude de mente, uma habilidade de caráter e uma estabilidade de propósito raramente vistas hoje em dia. Lindo. É por isso que eu amo memorizar a Bíblia. E eu escolhi não aprender um novo idioma ou um instrumento musical por causa do trabalho que faço. Eu coloco todas as minhas energias em memorizar cada vez mais. E mais. E mais. E isso me leva muito tempo. Mas uma vez que está solidificado ali, está lá. Então, essa é uma área de crescimento. E a outra é que podemos reprogramar nosso cérebro. Podemos aprender novos hábitos e você pode desenvolver novos caminhos. A ciência mostra que são necessários 21 dias para formar um novo caminho. 60 dias antes de estar consolidado. E eu acho isso absolutamente verdadeiro com a minha memorização. Depois de 60 dias, está consolidado. Então, as que eu compartilhei com você nesta entrevista estão consolidadas. Sim, elas estão firmes como uma rocha. Então, você pode reprogramar seu cérebro, pode criar novos dendritos. E essa é a boa notícia. Existe alguma maneira que você gosta de memorizar? Eu sei que às vezes as pessoas têm jeitos diferentes. Algumas pessoas andam enquanto memorizam, porque tem aquela sincopação dos passos juntos. Com certeza ajuda. Na minha caminhada matinal de ontem, recitei todo o capítulo 53 de Isaías, que é um que memorizei recentemente. E hoje de manhã, fiz o capítulo 1 de Tiago. Eu percebo que preciso realizá-los regularmente, mas eu faço cerca de um versículo por semana e é só repetição. É só repetição. Sempre que penso nisso, eu repito várias vezes.
e deixo a Bíblia por perto. Eu confiro 2 vezes, porque se eu memorizar errado, depois é muito difícil entender e acertar. Agora, em 1998, os cientistas descobriram uma proteína chamada fator neurotrófico derivado do cérebro. E o fator neurotrófico derivado do cérebro estimula novas células cerebrais. Louvado seja Deus! E tem um versículo na Bíblia que eu acredito que você pode citar sobre isso. É Ezequiel 36, 36, que os gentios que lhe estarem ao redor possam saber disso. Eu, o Senhor Deus, reconstruo os lugares arruinados e planto novamente aquilo que estava desolado, pois eu, o Senhor Deus, falei e eu farei. E eu amo esse versículo. Eu acho que ele está se referindo ao fator neurotrófico derivado do cérebro. E existem 3 fatores surpreendentes que estimulam a liberação dessa proteína. Um está em jejum. Então, o jejum fácil é tomar café da manhã como um rei e almoçar como uma rainha, e não comer mais até o dia seguinte. O próximo fator surpreendente é o treino intervalado de alta intensidade. Você faz uma atividade intensa, como correr por 30 segundos. Isso é um choque para o corpo. E o terceiro é terminar o banho quente com água fria. Mergulho ou água fria? Esses são 3. Esses são os seus fatores de crescimento. Agora vamos falar sobre encolhimento. Qual seria um cenário terrível de encolhimento? Se você não usar suas células cerebrais, você vai perdê-las. Então, Deus exige de nós não apenas que preservemos nossas células cerebrais, mas que as desenvolvamos. Devemos aprender coisas novas todos os dias. E isso certamente vai prevenir a deterioração do cérebro, que estamos vendo tanto por aí. E aprender várias coisas novas também. Várias coisas novas. Aprender coisas novas com o corpo, aprender a andar de skate, aprender a andar de bicicleta, aprender sapateado. Então, habilidades físicas e também, claro, habilidades mentais, aquelas que mencionamos. Então, qual é o maravilhoso cenário do encolhimento? Quando perdoamos todos que já nos machucaram na vida. Transformamos o passado doloroso em pó. Aí não existe mais memória ruim para nos puxar para baixo novamente. E quando paramos de seguir por esse caminho, ele realmente começa a diminuir. Assim, não precisamos mais ir por ali. Essa é a boa notícia. E o doutor Caroline Leaf, ela diz que quando perdoamos, estimulamos células no nosso cérebro que limpam os espinhos de alimentar a negatividade. Então, a ciência agora está mostrando para nós que temos esse cérebro incrível que pode reviver, curar, restaurar. E Ellen White diz no livro Ministério da Cura, no capítulo Cura da Mente e do Cérebro, ela diz que tristeza, ansiedade, descontentamento, remorso, culpa, desconfiança, tudo isso tende a enfraquecer as forças vitais e convida à decadência e à morte no corpo. E sabe o que me anima? Doutora Caroline Leaf provou que isso é verdade. Que quando alimentamos esses pensamentos negativos, entre os pequenos dendritos crescem espinhos. Mas o perdão, quando perdoamos, estimula as células chamadas células gliais, é o nosso sistema linfático, que limpa tudo isso. Louvado seja Deus. É, a gente tende a viver mais também. Isso mesmo. É maravilhoso fazer isso. E então, a última lei, a lei número 7, é a lei da diversão. E a lei da diversão diz que, quando algo é tão firmemente negado, a ponto de não restar nenhuma esperança, o cérebro tem a capacidade de se desviar para outros interesses. Então, quando Deus fecha uma porta, Ele quer que a gente diga: Obrigado, Pai. Eu não gosto da porta fechada, mas estou confiando que o Senhor tem outra coisa para mim. E essa é a lei da diversão. Então, quando Deus me disse, bem, Deus não disse isso. Na verdade, foi a Comissão de Reclamações de Saúde que me enviou uma carta dizendo que eu tinha uma proibição vitalícia. E eu estava proibida de dar qualquer conselho de saúde na Austrália. Eu estava proibida de dar palestras sobre saúde ou então seria presa por 10 anos. Eu chorei. Eu lamentei porque meu objetivo realmente eu preciso ajudar as pessoas. E então eu parei de chorar. Eu me permiti lamentar por 10 minutos. E então eu parei e disse:
Pai, eu vou te agradecer por isso porque eu sei que, a partir disso, o Senhor tem um plano para a minha vida. E meu marido disse: Bem, Bárbara, você tem 3 opções. Você pode se aposentar. Você já está na idade de se aposentar. Ele disse: Você pode ir para o exterior. Eu disse: Eu ainda sinto tanta energia. Tenho mais informações do que nunca na minha cabeça. Seria errado parar. Eu vou para o exterior. Bem, Bárbara, quero te agradecer muito por estar conosco. E também quero agradecer a todos do nosso público por nos acompanharem. E com isso, me despeço.